do setor de bicicletas e vou fazer a mediação do nosso encontro na data de hoje, chamar os nossos convidados, pontuar com as perguntas de vocês também, quando elas acontecerem. Então, já vou dar um panorama do que a gente vai ter hoje nesse seminário. A nossa ideia é que ele não ultrapasse 1h45, para não tomar tanto tempo, não ficar cansativo, e a gente tem uma estrutura que vai seguir, entendo que esse horário não vai ser ultrapassado. A gente dividiu esse seminário em 3 blocos. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre o perfil e a caracterização da ciclologística no Brasil. Então, nós vamos ter uma apresentação e uma discussão em cima da apresentação. O segundo bloco, nós vamos tratar mais sobre as tendências e os desafios da ciclologística no país. Tá? E aí nós também vamos ter uma apresentação e comentários e um debate em cima da apresentação. E no último bloco, a gente reserva para as questões que não foram pontuadas ou que não puderam ser respondidas pelos debatedores com perguntas do público em geral, de todo mundo. E eu peço, como mediador aqui, que vocês façam as perguntas ao longo do seminário, no chat aqui que tem do Google Meet, que é possível escrever. Dessa forma eu consigo organizar e separar. Posso fazer as perguntas ao longo dos blocos, como podemos reservar para o final, tá bom? Então, como dinâmica, a proposta é essa. E agora, eu queria, então, chamar para fazer as boas-vindas. Vamos começar pelo Jens Giersdorf, desculpe, Jens, que é da GIZ, também do Promob, que são os realizadores desse estudo. Jens, por favor, liga o microfone, a câmera, para dar as boas-vindas a todo mundo. Obrigado. Bom dia para todos e todas. Obrigado, Daniel, pela introdução. Gostaria de dar as boas-vindas para todos vocês. Trabalho pela Cooperação Alemã, que tem alguns projetos de cooperação como o Brasil, e represento aqui o projeto Promob, que é um projeto de mobilidade elétrica, em parceria com o Ministério da Economia, mas também com muitos outros parceiros. Inclusive, criamos uma plataforma nacional de mobilidade elétrica no âmbito desse projeto. E gostaria de agradecer a Abralog, o LabMob e a Aliança Bike para a parceria que possibilitou esse estudo, porque além da questão de melhorar os sistemas de propulsão, né, as tecnologias, né, olhando, por exemplo, para a mobilidade elétrica, né, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, também não é menos importante, ou até mais importante, olhar também uma transferência dos modais. Né? Então, eu acredito que a logística por bicicletas, né, aparece como uma ótima opção para aumentar, né, a participação desse modo de transporte para diminuir as emissões na logística urbana, né, que está aumentando, não só por causa de corona, mas de uma forma geral, e acredito que a bicicleta apresenta uma boa opção para conseguir esse crescimento, que é importante para a economia, junto com um baixo impacto no meio ambiente e na mitigação das mudanças climáticas. Então, gostaria de agradecer muito pela parceria e desejo a todos e todas uma ótima discussão hoje. Obrigado. Obrigado, Jens. Obrigado pelo trabalho excepcional que a GIZ, o Promob, tem feito exatamente para qualificar as ações, o nível de informação, de dados, informações sobre a mobilidade elétrica no país. Tem sido um trabalho muito relevante nesses anos todos. Então, eu queria muito agradecer e a oportunidade da GIZ ter realizado esse estudo que a gente está lançando hoje, que vai ser apresentado e debatido entre todos. E eu queria aproveitar, então, e chamar o Pedro Moreira, que é o atual presidente da Abralog, também para fazer as boas-vindas, a saudação inicial. Pedro, microfone, câmera, por favor. Bom dia a todos.
prazer imenso estar com vocês. Agradecimento especial ao Daniel. Obrigado, Daniel, pela parceria com a Abralog, né? Pelas iniciativas conjuntas para disseminar a utilização da ciclologística em nosso país, né? Você também retribui ao IENS, à GIZ e também ao Victor, da LabMob, pelo excelente trabalho que vocês estão realizando e apoiamos integralmente essas iniciativas, né? Também não posso deixar de parabenizar aqui os debatedores, né? O Gustavo, da FIT, o Léo, da Carbono, o Genésio, o Mauri e o Marcelo, da Cangu. Realmente são expoentes aí da nossa logística, do e-commerce, do last mile, então certamente contribuirão muito para o debate. Então, Daniel, estamos muito felizes. É o segundo seminário, né, que a gente participa conjuntamente. E pelo que eu vi do material, é gratificante ver a evolução dessa modalidade de transporte, com várias empresas já utilizando e outras se organizando para tal, né? Agora, muito dessa utilização da ciclologística passa pelas lideranças das empresas. É importante que as lideranças estejam engajadas nessa modalidade de transporte, né? Aliás, multimodalidade é um tema que a Abralog defende há anos, né? E a ciclologística tem seu espaço nesse contexto. É bem verdade, né? Nós estamos trabalhando juntos nos aspectos de regulação dessa modalidade, já falamos, né, Daniel, com atenção à sensibilização dos governos, tanto federal, estadual e também municipal. Mais uma vez, a gente reforça aqui o total apoio da Abralog, a todos os movimentos que impulsionem aí a ciclologística. Mais uma vez, obrigado, e que tenhamos um excelente seminário. Pedro, obrigado. Queria agradecer especialmente a Abralog, você, o Lira, o Márcio, todo mundo que participou, o próprio Nelson, que também participa, pelo empenho nesse trabalho de ter acionado as empresas, as embarcadoras, as operadoras, todas que têm alguma... tanto as que têm operação com bicicleta, quanto as que não, que é justamente sobre isso que a gente quer tratar aqui. Então, eu queria muito agradecer a participação da Abralog nesse processo, o empenho e, claro, as nossas parcerias que são cada vez mais intensas e frutíferas. Obrigado, viu? Eu queria, então, chamar agora o Victor Andrade, coordenador do LabMob, da UFRJ, também para dar a saudação inicial e as boas-vindas. Vitor, microfone e câmera, por favor. Bom dia a todos. Excelente estar aqui hoje com esse grupo de líderes no setor de ciclologística. Temos aí da FIT, Carbono Zero, Fast Via, DHL, Cangu, pessoas que trabalham, né, no front da logística, entregas de última milha, e muito feliz da gente podemos discutir juntos os resultados desse relatório, dessa pesquisa, e também pensarmos conjuntamente, né, os próximos passos, como nós podemos crescer dentro da ciclologística. Agradecer também o projeto, né, que através do Promob, da GIZ, né, esse projeto que ele cresceu, foi desenvolvido, e aos nossos super parceiros, a Aliança Bike, com Daniel Gucci, a Abralog, o Pedro e toda a equipe, como o Daniel já falou, foi super engajada ao longo de todo o processo, né, a Marcela também do LabMob. Então, eu estou muito feliz com esse dia de hoje. A gente tem, principalmente aí junto da Aliança, com a Abralog e também com a GIZ, se esforçado para ampliar o conhecimento sobre a ciclologística no nosso país, né, entender os desafios e como nós podemos crescer aqui dentro. E eu acho que esse trabalho vem colocar mais aí um tijolo nessa grande muralha que a gente quer construir para crescermos juntos. É isso. Vitor, obrigado o trabalho que o LabMob tem feito, as nossas parcerias. Eu queria também saudar aqui o Fernando. Eu vi que o Fernando Fontes entrou. O Fernando foi um super parceiro nosso desde o início desse trabalho, esteve liderando o Promob junto com a GIZ por bastante tempo. Então, Fernando, se estiver aí, receba nosso abraço afetuoso. Bom, vamos lá, gente. Vamos para o primeiro bloco. Eu queria, então, chamar a Marcela Canitz, que, junto comigo e com o Vitor, fez toda a coordenação executiva
desse relatório, da sua pesquisa. Marcela é uma super profissional, super pesquisadora, tem se aprofundado no entendimento e nas pesquisas relacionadas com ciclologística também. Marcela, então, câmera, ou melhor, compartilhar a apresentação e o microfone, por favor. Essa primeira parte, como eu apresentei antes, a gente vai falar sobre o perfil e a caracterização da ciclologística no Brasil. Obrigada, Guti, pela apresentação. Obrigada pelas boas-vindas, todo mundo. Só para confirmar, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Como o Guti falou, eu sou arquiteta e sou consultora em mobilidade sustentável e tenho participado de diversas pesquisas junto ao LabMob. Eu faço parte da equipe do LabMob há cerca de 5 anos já, e junto ao Guti e ao Vitor eu entrei nesse universo específico da ciclologística tem uns 2 anos, e é muito legal ver a evolução desse debate, também ver o interesse de diversos atores novos cada vez mais nesse tema. Só primeiro uma primeira parte para contextualizar um pouco os objetivos desse estudo que a gente está apresentando hoje e também rapidamente a metodologia. Esse estudo ele tem como principal objetivo elaborar um diagnóstico que identifica os problemas e desafios da ciclologística na última milha, sobre a perspectiva dos principais players da logística urbana no Brasil. E ele também tem como objetivo gerar insumos e dados para a construção de soluções que promovam as ciclologísticas para empresas, setor público e sociedade civil. E, rapidamente, esse segundo objetivo tem muito a ver com um dos desafios que a gente vai identificar lá na frente, que vocês vão ver sobre o pouco conhecimento que várias pessoas já mencionaram para a gente que tem sobre a viabilidade da ciclologística e acesso a dados também. Rapidamente, sobre o conceito de ciclologística que a gente usa nos estudos que a gente tem desenvolvido, a gente entende a ciclologística como uma realização de atividade de logística, usando sejam bicicletas, sejam triciclos, a propulsão humana, ou sejam os eletricamente assistidos. E a gente também faz muitas vezes menção à ciclologística pelo termo de entregas por bicicleta. Então, a gente usa no mesmo guarda-chuva, quando a gente fala de entregas por bicicleta, também as outras variações desses veículos. Como metodologia, esse trabalho, ele elabora uma pesquisa exploratória quantitativa, que coletou diversos dados por meio de um questionário quantitativo que a gente estruturou e aplicou online para empresas transportadoras, operadoras de logística e também para empresas embarcadoras, e entrevistas em profundidade que a gente realizou com grandes players do setor de logística no Brasil, e alguns deles também estão participando aqui com a gente desse debate hoje. Só para dar uma contextualização, esses instrumentos, esses dados foram coletados entre julho e agosto de 2020. Então, a gente está falando de um contexto que a pandemia do Covid-19 já tinha iniciado, e esses dados estão inseridos um pouco nesse recorte temporal também. O questionário que a gente aplicou online, a gente conseguiu a resposta de 23 empresas no total, e aqui é importante mencionar a importância da parceria que a gente teve com a Abralog. O Márcio esteve bem próximo da gente e ajudou nessa divulgação desse questionário para a gente conseguir obter essa resposta desses grandes players da logística brasileira. E agora, começando esse primeiro bloco, como o Guti mencionou lá no começo na apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o perfil e a caracterização da ciclologística no Brasil, falando principalmente dos dados que a gente coletou nesse questionário quantitativo, que foi respondido por mais de 20 empresas, e também, no final, falar um pouco do que a gente aprendeu nas entrevistas em profundidade. Em relação às empresas que participaram do questionário online, a gente teve 57% de empresas que são transportadoras e operadoras de logística, e o restante são empresas embarcadoras e transportadoras. Os profissionais que responderam esse questionário, eles ocupam principalmente cargos de gerência, chefia ou diretoria nessas empresas, e são empresas que estão há bastante tempo no mercado. 37% foram fundadas até o ano de 2000, então tem mais de 20 anos no mercado. 37% também entre 2001 e 2010 foram fundadas, então aí entre 10 e 20 anos no mercado, e 26% abriram entre 2011 e 2020. Todas as empresas, elas têm sede no estado de São Paulo,
sendo 65% delas no município de São Paulo, mas é importante lembrar que isso é um retrato também do fato de que a gente sabe que o município de São Paulo tem uma alta concentração de negócios e sedes corporativas. Então, é natural que essas empresas tenham sede aqui em São Paulo. E é interessante notar que a gente está falando de empresas de cerca de 60% de grande porte, com faturamento em 2019 acima de 300 milhões de reais. A gente fez, nesse questionário, a gente teve um primeiro bloco que buscou entender um pouco a última milha dessas empresas, né, dessas grandes embarcadoras transportadoras. Então, a gente perguntou quais são os produtos que elas entregam na última milha. Então, a gente vê uma grande variedade de produtos, de cosméticos, eletrônicos, alimentação, e numa amostra um pouco menor, empresas que também transportam mobiliário, ou são embarcadoras mobiliário, materiais de construção civil. Então, é um universo aí bem diverso. A gente perguntou também quais são os veículos que são usados na última milha dessas entregas, e a gente, logo em seguida, vou mostrar um gráfico que mostra que ainda predominam veículos motorizados e de maior porte, como caminhões, vans e carros, mas que também, mesmo numa amostra de 23 empresas, a gente já nota diversos modos alternativos e veículos elétricos. Então, a gente vê nesse gráfico que, em primeiro lugar, os veículos mais comuns nessa amostra utilizados na última milha são caminhão, van, furgão e Kombi, seguidos por utilitário e automóvel, carro, e também já foi possível perceber a utilização de bicicletas, cargo bikes elétricas, cargo de bikes convencionais, utilitário elétrico, scooter elétrica. Então, tem uma grande diversidade já de veículos sendo utilizados na última milha dessas empresas que participaram. A gente buscou investigar também quais são os principais fatores, né, para essa escolha desse transporte da última milha, e segundo as empresas respondentes, a capacidade de carga e o tempo de entrega são os principais fatores de escolha. E é interessante também notar que durante as entrevistas em profundidade, a gente percebeu que os entrevistados apontaram que, apesar dessa preocupação crescente com a questão ambiental e com as emissões de gases de efeito estufa realizadas por esses transportes motorizados, o fator de decisão de escolha desse transporte de última milha ainda é o custo-benefício e eficiência, ou seja, ainda está bastante atrelado a fatores econômicos. E aí esse gráfico mostra um pouco os outros fatores também que foram mencionados para a escolha desse modo de transporte, como o preço final da entrega, disponibilidade de entregadores e óbvio também que o baixo impacto ambiental para alguns casos. A gente, dentro dessas empresas que participaram, 61% dessas empresas não entregam ainda bicicletas não usam ainda bicicleta na sua última milha. E dentro dessas 14 empresas, desses 61%, a gente viu que 5 empresas, 36%, já estão planejando incluir as bicicletas na sua última milha. Já estavam planejando, né, de novo, entre julho e agosto do ano passado. E 39%, 9 empresas, sim, já utilizam a bicicleta na sua última milha. E agora a gente vai começar a entrar um pouco na caracterização dessas entregas por bicicleta dessas participantes, lembrando que antes eu estava falando mais da última milha dessa amostra toda que a gente conseguiu com o questionário, e aqui o estudo, para analisar essas respostas, ele agregou as respostas das empresas que já usam a bicicleta com as respostas das empresas que já estavam planejando usar a bicicleta, para a gente conseguir ter um retrato de como que as entregas por bicicleta estão sendo realizadas ou planejadas na operação logística de entregas no Brasil. E é interessante notar que, apesar de a gente saber que o uso da bicicleta para entregas, a gente vê isso muito nos Correios e em outras instituições também, ela é antiga, né? A gente, tanto nesse estudo de agora, quanto no estudo que a gente fez de Bike Courier, o Vitor Iguchi, Labimob e Aliança Bike, agora vão fazer 2 anos, tem um grande aumento desse interesse e da ciclologística, principalmente a partir de 2015 e 2018 também.
a gente viu que cerca de 1/3 dessas empresas que estão realizando entregas por bicicletas ou estão no planejamento de incluir a bicicleta na sua matriz modal, elas fizeram um projeto piloto antes de fato, incorporarem as entregas por bicicletas na sua logística. E além dos projetos pilotos, a gente viu que também diversas outras atividades fizeram ou estão fazendo parte desse processo de planejamento para incorporar as bicicletas na última milha. Então, foram indicados testes de modelos de bicicleta, contratação de profissional específico com expertise em entregas por bicicleta, consultoria de estudo de viabilidade, e até mesmo uma empresa indicou que, como parte desse processo de planejamento, eles estavam em contato e diálogo com o setor de fabricação de bicicleta, porque, em alguns casos, a gente, conversando com um desses players, a gente notou que há uma necessidade de adaptação do veículo para que ele consiga realizar de uma maneira eficiente a logística. A gente perguntando também quais são as motivações para essa empresa começou a usar as bicicletas na sua última milha. E as 4 principais motivações indicadas foram a conexão da empresa com a sustentabilidade ambiental, que está conectado com o segundo, da redução da emissão de gases poluentes, e economia do custo das entregas e facilidade de estacionar nos pontos de entregas também foram mencionadas como motivações para usar ou planejar usar a bicicleta na última milha. A gente viu que, no nosso recorte, a maior parte dessas empresas, 70%, e, de novo, a gente está falando aqui de empresas embarcadoras e transportadoras, operadoras logísticas, elas pretendem terceirizar essas entregas por bicicleta, então elas incorporam a bicicleta contratando uma empresa especializada em entregas por bicicleta ou contratando uma transportadora parceira que tenha entregadores ciclistas em sua frota. E um pouco em relação a como que se dá essa contratação desses entregadores ciclistas, o mais recorrente dentro da nossa amostra foi a carteira assinada, mas também a gente identificou contratações via pessoa jurídica ou também entregadores ciclistas que trabalham como freelancers. Em relação aos modelos de bicicleta que estão sendo utilizados para fazer essas entregas, a gente viu que já tem uma presença grande de bicicletas elétricas, sejam cargo bike, sejam triciclos. E é interessante notar que nessa amostra desse estudo a gente teve uma representatividade já maior que do estudo anterior que a gente fez com empresas de bike courier desses veículos elétricos. A quantidade de bicicletas usadas pelas empresas que participaram do estudo varia bastante, de 1 até 300 bicicletas, mas a maior parte fica na faixa de 20 veículos. Só um comentário sobre os veículos elétricos, que é interessante indicar que as bicicletas elétricas elas possuem um IPI bem mais alto do que o das bicicletas convencionais, 35% em comparação com 10% das convencionais. E essa diferença também pode ser considerada um limitante para a expansão dessa frota de bicicletas elétricas, porque ela impacta consideravelmente o custo da compra dessas bicicletas, e quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa de larga escala que tem que comprar 300 veículos, esse custo impacta ainda mais. E uma outra questão também que a gente percebeu nas entrevistas em profundidade, que há uma preocupação também em relação à questão de segurança pública do entregador ciclista que está usando essa bicicleta elétrica. A gente buscou identificar também se, ao incorporar a bicicleta na última milha, as empresas optaram por substituir algum modal utilizado anteriormente, ou se a bicicleta entrou como um modal complementar, um modo complementar para fazer as entregas. E dentro da nossa amostra, essa situação ficou dividida. 50% substituíram a bicicleta, e desses 50%, todos eles substituíram o modo motorizado pela bicicleta, e 50% incluíram a bicicleta como um complementar à sua logística. Em relação à quantidade de entregas, a gente viu que 75% fazem até 50 entregas diárias e 25% fazem mais de 1.000 entregas por dia. E esse dado se assemelha também aos resultados que a gente obteve no estudo anterior. E olhando esse gráfico, a gente vê que as entregas por bicicleta ainda têm uma participação pequena na logística das empresas. A gente vê que em cerca de 70% das empresas respondentes, ou seja, de novo, a gente está falando das empresas aqui dentro do recorte das empresas que planejam fazer
entregas por bicicleta ou já estão fazendo entregas por bicicleta. Essas entregas não representam até 5% só de todas as entregas que essas empresas fazem na última milha. Então, tem potencial grande também de expansão dessas entregas por bicicleta. Um pouco do dia a dia da distância percorrida por esses entregadores. As empresas acreditam, 40% dessas empresas acreditam que os entregadores pedalam de 6 a 30 km por dia, realizando até 20 entregas diárias em 57% dos casos, com produtos que ficam entre 500 gramas e 5 quilos, majoritariamente. E também o interessante é notar que a gente tem uma grande variedade de mercadorias e formatos de entregas feitas por essas bicicletas. Em relação à categoria dos produtos que estão sendo transportados, novamente, são cosméticos, sapatos, vestuários, decoração, eletrônicos, documentos, e em diversos formatos, sejam business to client, sejam business to business. E isso mostra um grande potencial da inclusão das bicicletas nas entregas por última milha, porque ela se mostra adequada para diversas categorias também do setor do varejo. 80% das empresas respondentes usam a bicicleta para fazer entregas de e-commerce. Em alguns casos, elas representam até 100% das entregas por bicicleta. E para fechar esse bloco sobre a caracterização das entregas e da última milha, eu vou falar rapidamente sobre as entregas em profundidade, as entrevistas em profundidade que foram feitas nesse estudo, começando pela DHL Express, que é uma empresa transportadora e operadora de logística. O Amaury está aqui com a gente hoje também nesse debate. Então, a DHL é uma empresa com entregas nacionais e internacionais, que faz diversos serviços, e ela planeja fazer uma logística sem emissões até 2050. Ela já tem um carro elétrico na sua frota, e a entrega de última milha hoje na DHL é realizada majoritariamente por utilitários e carros, vans, e também usam bicicletas e deslocamento a pé. E o fator de decisão para a utilização dessa bicicleta na última milha dentro dessa empresa é atrelado principalmente a uma alta demanda de entregas concentradas em regiões densas. E é interessante notar que, como apoio a essas entregas por bicicleta, a DHL também usa os carros que eles chegam, inclusive, a transportar o veículo em alguns casos. Uma outra empresa que foi entrevistada por esse estudo foi a Dafit, que é uma empresa embarcadora, é um dos maiores grupos de e-commerce da América Latina, e ela também tem uma visão de, no futuro, para diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa, migrar sua frota para uma frota elétrica. Hoje em dia, a última milha é realizada por empresas terceirizadas, que entregam principalmente por carros e motocicletas, mas ano passado, em agosto de 2020, ela começou a fazer entregas em São Paulo por bicicleta, e ela já estava pretendendo, já no final do ano passado, operar com frota própria em até 3 capitais do Brasil. O entrevistado, na época, pelo estudo, foi um consultor que foi contratado para desenhar justamente esse processo de operação das entregas por bicicleta, que começaram a ser realizadas em um raio pequeno, junto a alguns hubs de apoio, e também foi feito um piloto com a empresa Curry para testar a incorporação desse modo. As principais motivações dessa empresa para incorporarem a bicicleta foi o custo, uma operação mais barata, a permeabilidade e a flexibilidade dos percursos feitos por bicicleta, e a eficiência da operação, e, claro, também um caráter sustentável dessas entregas. A outra entrevistada foi a Log, que é uma empresa transportadora e operadora de logística, que tem uma atuação nacional também, e a logística é facilitada por uma plataforma online e um aplicativo que eles fazem uma intermediação entre as embarcadoras, empresas e as transportadoras e os consumidores finais. Hoje em dia, na Log, a última milha é realizada por 2 modelos, o modelo de agência com lojas próprias e frota própria, e o modelo leve, onde ela faz parceria com transportadoras parceiras para fazer essa entrega de última milha. E as bicicletas dentro da Log, elas se incluem justamente nesse modelo leve, onde os entregadores ciclistas eles fazem parte da frota da equipe de transportadoras terceirizadas. Novamente, a densidade de entregas, segundo o entrevistado, é um fator fundamental para a eficiência das entregas por bicicleta, e também o custo é um fator decisório para a escolha dela na última milha.
a Carbono Zero Courier, que aqui já é uma empresa transportadora e operadora logística, mas especializada em ciclologística. O Léo está aqui também com a gente hoje nesse debate, e o Nelson também participa com a gente em todos esses estudos. E essa empresa, ela atua em São Paulo, tem uma atuação em São Paulo e nos municípios também da região metropolitana, e usa veículos, toda essa frota ela é livre de emissão de carbono. Então, ela usa bicicletas e outros veículos elétricos, como os vans e scooters também, de forma complementar à sua frota de logística urbana. Ela também tem um apoio de um sistema digital que foi desenvolvido especialmente para essa empresa, e os entregadores todos da Carbono Zero, elas passam por um treinamento para fazer parte da equipe e realizarem as entregas. A bicicleta transporta diversos tipos de produtos dentro da Carbono Zero, e o entrevistado também indicou que os pacotes de e-commerce estão aumentando constantemente sua participação nas entregas da empresa. São diversos tipos de veículos, modelos de veículos que fazem as entregas de carbono, de bicicletas convencionais, a cargo bikes, a triciclos, e a empresa tem demonstrado cada vez mais, ela já usa veículos elétricos e tem demonstrado cada vez mais o interesse de ampliar sua frota elétrica para aumentar, para também poder incluir mais trabalhadores nas suas entregas. E, além disso, a empresa indicou que os clientes também têm demonstrado um grande interesse nos veículos elétricos. A última empresa entrevistada é a Cangu. A gente tem o Marcelo aqui também com a gente hoje nesse debate, que foi o entrevistado. É uma empresa operadora logística e transportadora, e ela funciona como um marketplace focado em entregas de última milha do e-commerce, conectando empresas e embarcadoras a transportadoras parceiras e pontos de apoio. Esses pontos de apoio, eles são estabelecimentos comerciais comuns. A Cangu fornece tecnologia para eles receberem e realizarem entregas, e a Cangu usa carros para fazer essa etapa intermediária da logística entre os pontos de apoio, esses estabelecimentos comerciais, e as transportadoras parceiras. No futuro, a empresa tem como visão adensar esses pontos de apoio urbanos, justamente para facilitar que modos ativos, bicicleta ou até mesmo transporte a pé, possam realizar essa entrega de última milha. E além de ter o interesse também de eletrificar a sua frota de carros. As entregas por bicicletas na Cangu são realizadas por transportadoras parceiras, e segundo o entrevistado, o preço da bicicleta é equiparado ao de outras transportadoras, e as funcionalidades da entrega, como a capacidade de carga, também são bem próximas a outros modos, como a motocicleta. No caso dessa empresa, a escolha desse modo de transporte é feita pela empresa embarcadora ou pelo cliente, e é fundamentalmente baseada no preço final. E agora eu termino esse bloco de perfil e caracterização da ciclologística no Brasil, e eu passo a palavra de novo para o Guti, que está mediando esse nosso seminário hoje. Marcela, obrigado. Bom, queria agradecer às mais de 120 pessoas que já estão aqui nos acompanhando. Essa apresentação da Marcela foi excelente, ótimo resumo. Para quem está perguntando, o relatório e a apresentação resumida estarão disponibilizados assim que o seminário terminar, para todo mundo mergulhar nas informações. E agora eu queria, então, chamar alguns dos nossos debatedores. Vou começar, então, pelo Gustavo, da Dafit, Gustavo Belo, da Dafit. Aqui representa essa empresa que, para a nossa alegria, sorte e também quase como um experimento coletivo, tem feito testes e incorporado a bicicleta dentro da sua, enfim, do seu portfólio de entregas, com a incorporação da frota própria, não terceirizada, como a Marcela pontuou. Então, Gustavo, eu queria muito que você nos atualizasse sobre esse experimento, sobre esse trabalho que a Dafit tem feito com entregas em bicicleta na última milha, e contasse um pouco sobre, enfim, sobre as características da empresa e da logística na Dafit, lembrando que a gente ainda vai ter o segundo bloco para tratar de forma mais aprofundada sobre os desafios. Portanto, peço, então, que fique um pouco mais restrito às questões de caracterização, do modelo de negócios e do experimento que vocês têm feito com bicicletas na última milha. Gustavo, microfone e câmera, por favor. Obrigado.
Legal, bom dia a todo mundo. Como a Marcela comentou, a Dafit é o maior e-commerce de lifestyle e moda da América Latina, né? Nós temos uma quantidade de entregas bastante grande, né, diariamente. Aqui em São Paulo é a nossa principal praça, como acredito que seja para a maioria das empresas que estão nos seguindo aqui. E nós acreditamos bastante naquilo que foi comentado também pelo pessoal da DHL aqui no estudo, né, de que a bicicleta, em regiões que você tem uma alta densidade de entrega, pode ser um modal bastante interessante para a gente conseguir fazer a nossa distribuição a um custo competitivo. E no nosso caso, a gente preza muito pela questão da sustentabilidade também que isso traz. Então, nós fizemos um experimento, num primeiro momento, com uma empresa parceira, como um projeto piloto, para entendermos se a nossa teoria poderia ser aplicada na prática, né? E nós chegamos à conclusão que sim, que é um modelo interessante para a gente ter hubs de apoio, né, para que os ciclistas possam fazer o carregamento da carga e dali fazer uma distribuição dentro de um raio controlado, que não seja um raio muito grande, para que ele possa pedalar o menor tempo possível de uma maneira ociosa, né? Então a nossa teoria é que ele sai do hub, sai fazendo as entregas, retorna para o hub, faz um novo carregamento e assim ele vai fazendo. E com isso a gente conseguiu atingir uma produtividade bastante interessante da quantidade de entregas que o ciclista faz e atingir um custo que a gente entende competitivo. E por isso a gente continua investindo e acreditando que a bicicleta é um modal que vale a pena quando estamos tratando de grandes centros urbanos com uma densidade de carga razoável. Acho que é isso, Daniel, para não alongar muito mais aqui. Gustavo, obrigado. Pessoal, quem tiver perguntas, pode ir fazendo no chat e, ao final, eu posso direcionar para os debatedores aqui a pergunta, tá bom? Eu queria chamar agora para fazer os comentários também com base na apresentação que a Marcela fez, da parte 1. Eu queria chamar o Amaury Vitor, que aqui representa a DHL, que foi também uma das empresas entrevistadas no estudo. Amaury, está aí? Se tiver, câmera e microfone, por favor. Obrigado, Guti. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcela, também. Prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco sobre esse modal importante, né? Então, o uso desse modal faz parte do nosso projeto de sustentabilidade, né? Como o Gustavo comentou já, também buscando a eliminação da emissão de carbono até 2050. Então, é uma jornada ainda de longo prazo, né? Mas já com várias ações, microações aí em vários países. Então, a bicicleta, ela faz parte desse programa, então. Em alguns países nós estamos testando a bicicleta de carga, né, o triciclo elétrico, já em algumas grandes capitais, né, e algumas regiões, em Manhattan, Miami, algumas cidades também da Europa, Holanda. Então, tem várias frentes e iniciativas, principalmente aí com o uso do triciclo elétrico, né? Especificamente aqui no Brasil, nós, então, iniciamos, já fizemos alguns testes no passado e agora ele está, claro, mais presente e mais dentro das nossas ações. Como já comentado, então é importante o uso dos apoios, né, dos pontos de apoio para reduzir aí a primeira milha dentro da última milha, né? Então, nós adotamos essa fortemente, então, o uso de loja. Nós temos algumas lojas e fazendo esse ponto de saída, chegada do operador, né? E também com um resultado bastante positivo, o uso da bicicleta dentro do carro, usado como apoio já àquela rota. Então, numa decisão tomada, pode ser ali muito pontual, em função de trânsito, tráfego, algum problema pontual, mas pode ser também já aproveitando a questão da densidade, né?
e como extensão aí da mobilidade, né? É isso. Então, o Pedro comentou bem aí sobre a questão da regulação, né? A gente aguarda algumas iniciativas aí para o uso, né, das faixas. E, claro, eu acho que é importante também comentar que segurança, né? A segurança, tenho certeza que está também, assim como a sustentabilidade, é outro pilar aí que todos, né, que estão testando ou pensando nesse modelo, também coloca aí como primordial, né? A segurança, claro, da carga e a segurança, principalmente do operador condutor, né? E aí, como um último ponto, a questão da remuneração também, que eu acho que é um outro ponto importante, né? Principalmente quem está mais dedicado a isso, e nós, como usando ele como apoio, também como criar incentivos para intensificar o uso. É isso por enquanto, Guti. Obrigado. Amaury, eu vou aproveitar que você ainda tem 2 minutos do seu tempo e queria só estender, fazer uma pergunta aqui. Eu e Vitor tivemos o prazer de fazer um estudo de caso sobre a DHL alemã para um outro estudo da GIZ, que foi lançado faz 2 anos. E a gente, não sei se o Vitor quer comentar algo, mas a gente ficou muito surpreso com o pioneirismo da DHL, inclusive no desenvolvimento de veículos para suas entregas, coisa que o próprio mercado, na época, não tinha. Então, a DHL chegou, inclusive, a incorporar a montagem de veículos elétricos, porque ela não encontrava no mercado. Com base nisso, eu queria um pouco te perguntar como é que, claro, só estou falando da DHL, que tem uma presença muito maior na Europa, mas no Brasil, se alguma coisa nessa linha está sendo pensada, se existe uma linha de desenvolvimento de produtos, de soluções, e quanto que, nesse planejamento para 2050 de zerar as emissões, quanto que a bicicleta está no planejamento da DHL? Boa pergunta, Guti. Bem, então, globalmente, todos os países têm iniciativas, né? Estão testando, pilotando iniciativas usando a bicicleta. Nós temos 3 laboratórios, né, que desenvolvem e estão atentos aí às novas tecnologias, né? Claro, o mais importante, o maior, está lá na Alemanha. Então, e com essa questão da densidade, né, isso ajuda muito a desenvolver essa frente. Então, como você comentou, a empresa incorporou uma montadora, né, de veículos elétricos, e especificamente a grande aposta estava realmente nos triciclos, né, nos triciclos elétricos, com o módulo de carga móvel, né, o módulo de carga preparado nas bases, já roteirizado, levado num dolly, e ali, né, em algum ponto, ele se acopla nas bicicletas. Esse tem sido um modelo que eu comentei, testado e com maior sucesso até o momento, tá? Perfeito. Vitor, quer fazer algum comentário? Não, brevemente, porque eu fiquei tão impressionado na visita que nós fizemos lá na sede de vocês em Bonn, e toda a estrutura, e todo o próprio branding da empresa muito ligado às soluções sustentáveis. Então, a gente via isso em toda a estrutura da corporação, em um processo muito de longo prazo, né, que iniciou na década de 2000, essa transformação dentro do mindset dos próprios executivos e nos investimentos. Mas aí eu queria reforçar a pergunta do Guti e saber se, de fato, né, essas soluções, em que essas soluções estão aqui no Brasil, e as perspectivas de vocês de trazerem essa imagem da DHL também, como esse esforço que está sendo feito na Alemanha, aqui para o Brasil, e essas soluções sustentáveis. Vitor, aqui nós estamos investindo mais nos veículos elétricos. Então, tanto a divisão que eu represento, que é a Express, tanto a Supply Chain, que tem um número muito maior de remessas e, né, usa muito mais o last mile, para e-commerce principalmente, a gente está mais focado no elétrico,
e no veículo elétrico, num primeiro momento, e a divisão que eu trabalho aqui, a Express, que está mais focada no uso da bike, não mais focada, mas tem avançado um pouco mais na questão de parcerias com clientes, principalmente, aí relativamente ao uso da bicicleta. Mas eu diria que você está correto nessa mudança que já ocorre já no mínimo há 12 anos, intensivamente, e todo esse plano, então, é bem elaborado, tem várias etapas ainda a ser cumpridas, né? Mas a gente está avançando aí na questão da eletrificação, primeiro mais focado no veículo e no segundo momento no uso da bike. De novo, a bike ainda com muita restrição de regulação, de regulamentação, de uso dos espaços, né? Eu acho que esse é um ponto que vai ser debatido um pouco mais à frente, mas acaba sendo um nó, não só aqui no Brasil, mas fora também. Obrigado, Amaury. Obrigado, Amaury. Vamos seguir aqui. Eu queria, então, chamar o Genésio, da Festvia, também para fazer os comentários dessa parte. A Festvia também é uma grande... infelizmente, não participou do questionário quantitativo que nós fizemos da pesquisa, mas que tem tido uma experiência incrível na incorporação de bicicletas elétricas, no seu portfólio de veículos. Genésio, queria que você contasse um pouco sobre isso, em 4, no máximo 5 minutos. Por favor, microfone. Oi, bom dia a todos. A Festvia é uma empresa especializada no last mile, né, dentro dos centros urbanos. Genésio, o seu microfone desligou. Opa. Oi. Então, a Festvia, não sei onde parou, a Festvia é uma empresa especializada, né, em last mile urbano. Então, hoje a gente tem abrangência nacional aí, em diversas capitais, nas principais cidades. Começamos lá atrás como uma empresa de motoboy mesmo, né, fazendo documento aqui, esporádico ali e tudo mais. E fizemos muito documento. Hoje ainda o carro-chefe da empresa, né, tem 50% de documento, 50% de e-commerce. E há alguns anos tentei aí um piloto com a Carbono Zero, só que a empresa, a Festvia, ainda não estava estruturada, a gente não tinha a cultura da bicicleta. E hoje, com a expansão, com a necessidade, a gente acabou tentando a bicicleta, né? Hoje eu fui para a bicicleta elétrica. Por que a bicicleta elétrica? Para reduzir o impacto da cultura da empresa. Como é uma empresa que vinha, né, da moto, então hoje 80% do nosso perfil de carga cabe dentro da motocicleta. O próprio entregador, a própria supervisora, a expedição, todos eles estavam já acostumados com a motocicleta, e a dinâmica da bicicleta elétrica é muito parecida, né? Não tem muita diferença, pelo menos foi isso que a gente sentiu. E de um tempo para cá, com essa necessidade, também visando sempre, né, a questão de custo, a questão ambiental, a questão social, a gente acabou percebendo que teve muito ganho. E a gente acabou reduzindo, né, a intenção da Festvia é reduzir a quantidade de motocicletas e substituir pelas motos que existem hoje. Atualmente, a gente trabalha aí com 15 bicicletas elétricas dentro de São Paulo, então a gente tem alguns hubs também espalhados aí pela cidade, e temos obtido resultados bem interessantes nessa substituição, né? Então, não nasceu uma empresa com entrega de bicicleta, a gente nasceu com uma empresa com entregas de moto, e tanto para documento como para o e-commerce, em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, que é onde a gente trabalha, né, com bicicleta elétrica, o resultado tem sido surpreendente, e não só por questão do custo, por a questão também
de você ter agilidade, e a redução de acidente é uma coisa importante, porque quando tem um acidente, o estrago é menor, né, do que numa motocicleta. E uma outra coisa legal que aconteceu, que eu nem tinha ideia, é a imagem da empresa, né? E quando você coloca, hoje, você coloca uma bicicleta, você coloca um meio alternativo de entrega, a imagem da empresa muda, as pessoas começam a enxergar a empresa de uma maneira diferente. Então, hoje eu só enxergo ganhos utilizando esse método alternativo. Claro que tem alguns lugares que não tem como substituir a motocicleta, e esse trabalho também é um trabalho um pouco difícil de alterar a cultura da empresa, né? Então, fazer um cara que está há 15 anos trabalhando em cima de uma moto e falar para ele, olha, agora vamos trabalhar aqui em cima dessa bicicleta, é um pouco trabalhoso, mas acredito que, só para ter uma ideia, dentro aí dos próximos 6 meses, a gente vai pelo menos dobrar a frota de bicicleta elétrica. Se tiver bicicleta elétrica disponível no mercado, que também isso é um caso que está difícil aí, né? Então, essa é a intenção da gente aumentar aí, pelo menos, só para finalizar, hoje a gente tem aí uma média de 600 a 700 entregas dia de bicicleta, e hoje com bicicleta própria. Futuramente a gente está desenvolvendo algumas parcerias aí para, né, trazer alguns parceiros com bicicleta, né, utilizando a bicicleta do parceiro, mas a minha intenção é trabalhar com a maioria aí, 90%, 80% de frota própria. Genésio, puxa, muito legal. Primeiro, o aspecto que você traz, que o Murilo comentou aqui no chat também, da questão social, do impacto social, porque a gente sabe que muito se fala sobre automóveis e, de uma certa forma, pouco se fala do custo do impacto social das motocicletas. E basta ver os números de acidentes de trânsito e mortalidade e óbitos numa cidade como São Paulo, que a gente se assusta, porque eles não param de crescer, e na pandemia eles cresceram o número de óbitos de motociclistas, por exemplo. Então, eu acho que essa experiência que vocês têm acumulada já na substituição da motocicleta pela bicicleta elétrica é um baita ganho, e inclusive eu queria até, Genésio, estender a possibilidade de você, através da aliança mesmo, que vocês são associados, disponibilizarem os dados que vocês têm para que a gente possa dar publicidade a isso, porque é importante mostrar não só a eficiência, que eu acho que é fundamental, como você pontuou, mas todos os outros aspectos de ganhos que vocês tiveram nessa substituição. Então, eu queria agradecer sua participação aqui e dizer que é muito legal ver a Festivia trilhando esse caminho, já com 700 entregas diárias, mas com, no curto prazo, o desejo de dobrar isso. À disposição. Se precisar, não estou aqui. Tá bom, querido, obrigado. Eu queria, então, aproveitar aqui e chamar para fazer comentários também o Marcelo Guarnieri, que aqui representa a Cangu, como a Marcela pontuou. A Cangu é o marketplace, então é um modelo de negócios diferente das pessoas que falaram até esse momento, porque ela faz exatamente o meio de campo entre a demanda, né, quer dizer, quem quer embarcar um produto e quem vai fazer a entrega desse produto. Então, eu queria que comentasse aqui. Marcelo, você está por aí? Microfone e câmera ligados, por favor. Opa, Marcelo, será que caiu? Bom, vamos lá. Então, para a gente não travar aqui, provavelmente o Marcelo vai voltar. Não, o Marcelo está aí. Marcelo, seu microfone acho que não está funcionando. Vai voltar para a reunião. Ele saiu e deve voltar. Então, enquanto o Marcelo volta, eu vou chamar o Léo, então, que aqui dentre todas as empresas que participaram do estudo e também estão participando desse debate, é a empresa que tem 100% focada na ciclologística, como a Marcela pontuou, é a Carbono Zero. Léo Lawrence,
nosso parceiro, também de outros estudos, mas também desse. Queria que você também comentasse essa etapa aqui da caracterização da ciclologística e contasse um pouco como está a Carbono Zero nesse momento. Léo, microfone e câmera, por favor. No ar? Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa, todo o trabalho que vocês fazem, né, que traz informação para esse setor nosso tão carente, é incrível. Eu sempre fico muito agradecido e contente por participar dos estudos. Juntando o que vocês contaram com o que eu vejo, basicamente, os clientes das empresas, eles querem entregas rápidas e de graça, né? As empresas, elas querem entregas eficientes e no preço justo. Os vizinhos de vocês, eles querem um trânsito menos caótico do que esse aqui de São Paulo, né? Os filhos de vocês vão querer que vocês entreguem para eles um planeta mais limpo do que esse, menos poluído, menos barulhento. E aí uma empresa como a Carbono Zero, que faz entrega de bicicleta e de veículo elétrico, ela pode ajudar essas empresas a oferecer tudo isso de uma vez só. E o que falta para empresas como essas, que trabalham de forma sustentável, terem esse match com as empresas que são ou grandes transportadoras, que têm dificuldade, às vezes, de montar essa logística sustentável, ou as grandes empresas como a Dafit, como o Mercado Livre, como uma B2W, para fazerem mais entregas de bicicleta, mais entregas de sustentáveis. Basicamente, para mim, o que falta é informação. Todas as vezes que eu vejo um empresário que testa a bicicleta, ele fica satisfeito. Ele principalmente, ele consegue desobstruir as entregas que ele tinha muita dificuldade em fazer, em regiões que são muito densas, que tem dificuldade para estacionar. Nessas regiões, a bicicleta ela tem uma vantagem muito grande em cima, tanto de moto, quanto de VUCs ou de fiorinos. E por que isso não acontece mais? Basicamente por falta de informação. Quando o teste é executado, se chegam a resultados muito bons. Então, de novo, Guti, o que a gente precisa é comunicar isso com mais eficiência. A gente precisa levar essa mensagem para mais empresas, replicar eventos como esse. Cada evento que eu participo com você, eu sempre escuto vocês dizendo o seguinte: os resultados de agora, o número de empresas agora, o número de aprovação agora é melhor do que o do último estudo que nós fizemos. Então, para a gente conseguir ter mais sucesso do que a gente tem, eu acho que principalmente passa por divulgação de informação. Existe ainda, por parte das grandes empresas, algum preconceito em relação à bicicleta. A bicicleta não vai longe. A Carbono Zero faz entrega em Campinas de bicicleta, saindo de São Paulo. Não dá para levar muita mercadoria numa bicicleta. Uma bicicleta que faz entrega para alguns e-commerce de São Paulo leva 60, 70 pacotes de uma vez, coisa que uma moto não consegue levar. A bicicleta, ela não é tão segura quanto é uma moto. Pelo contrário, a gente faz entrega, por exemplo, para a indústria tabagista, e a gente tem um risco de sinistro muito menor do que qualquer veículo que eles utilizam. Então, muito do que a gente deixa de fazer hoje é baseado na falta de conhecimento aí de quem poderia estar nos contratando. Então, acho que também faz sentido aí do nosso trabalho levar mais informação para essas empresas e aproveitar vocês, que são os empresários mais informados, que nos ajudem a divulgar isso, que nos ajudem a promover isso. Porque se a gente consegue fazer a mesma coisa pelo mesmo custo de uma forma sustentável, não tem por que a gente não ser o modal favorito de vocês. É isso. Parabéns, Daniel, parabéns, Vitor, Marcela, equipe da Aliança Bike. Sucesso aí para os nossos próximos projetos. Léo, obrigado. Você já antecipou uma coisa que a gente vai discutir aqui no segundo bloco, que é dos desafios e, de fato, a falta de informação, a falta de dados, a falta de estudos, ela é muito evidente. Então, eu queria muito agradecer essa sua fala e queria aproveitar aqui e ver se o Marcelo, então, da Cangu... Marcelo... Voltou, né? Voltou. Aê, perfeito. Marcelo, vamos lá. Caiu na hora. Gente, obrigado, Daniel, pelo convite, obrigado pelo Marcela. Eu vou tentar passar um pouco do que é o modelo da Cangu bem rapidamente e falar um pouco de como a gente tem lidado com a ciclologística no nosso dia a dia. A gente começou a Cangu em 2018 com uma missão muito clara de tentar mudar um pouco o jeito que a logística se relaciona com a cidade, tentar transformar uma logística mais flexível, mais próxima, que gerasse menos impacto para dentro de cada bairro, né?
E aí a gente funciona como marketplace, então a gente tem transportadoras conectadas na gente, e o que a gente viu que é um passo muito importante que a gente tinha a contribuir para facilitar essa logística mais flexível era estar muito próximo do consumidor ou do remetente, né? Para que a gente pudesse atender qualquer tamanho de e-commerce, seja para fazer um envio de um pacote, seja para entregar uma devolução, seja para ter um ponto de retira, né? E aí, para isso, a gente usa estabelecimentos comerciais de bairro como pontos de apoio nosso. Isso garante uma escalabilidade muito grande para a gente. Para ter uma ideia de número, hoje a gente tem no Brasil um pouco mais de 2.500 estabelecimentos em diversos estados. E o ano passado a gente começou também a operação na América do Sul, em outros lugares, a gente chegando a 4.000 pontos, somando a operação no México e na Colômbia. Isso faz com que seja possível a gente conectar nessa nossa malha modelos de baixo impacto de carbono para fazer as entregas de última milha, né? Porque a gente começa a ter raios muito próximos. Por exemplo, em São Paulo, a gente chega a ter um ponto a cada 600 metros. Então, eu fazer entregas de bicicleta, fica um modelo completamente de bicicleta ou a pé, qualquer modelo de baixo carbono, se torna muito viável e a preocupação com capacidade, ocupação, produtividade fica bem menor. E um outro aspecto, a gente também traz um pouco da sustentabilidade para a primeira perna desse transporte, porque a gente começa a gerar um fluxo que ele funciona igual todo dia, né? Isso faz que eu consiga ter as rotas bem mais otimizadas, mais curtas e veículos muito mais ocupados. Então, nossa medição numa média de mercado, a gente consegue emitir, mesmo num veículo que emite carbono, 50% menos carbono do que um veículo normal, só pela capacidade e a produtividade que ele consegue gerar pelo ganho das rotas. E o que a gente tenta fazer é entregar para o nosso cliente opções para que ele consiga usar opções de baixo carbono, como a Carbono Zero. A Carbono Zero é um dos principais parceiros nossos. Então, um vendedor de e-commerce ele pode deixar um pacote num ponto da Cangu e a gente vai passar todo dia, coletar esses pacotes, deixar na Carbono Zero, e a Carbono Zero pode fazer essa distribuição de última milha até os destinatários. Marcelo, obrigado pela participação, e você também, assim como o Léo e outros, antecipou uma das questões principais para a gente ter, e que o estudo mostrou, e a Marcela apontou um pouco isso também já, que é a questão de você ter uma descentralização para viabilizar que as entregas fiquem mais próximas, né, do seu destino final, e a rede que vocês já viabilizaram é muito impressionante. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, e a capacidade que vocês tiveram de articular parceiros do comércio para fazer isso é bastante impressionante. É um dos pontos que eu acho nevrálgicos na discussão do porquê que a bicicleta ainda não é massificada, as entregas, né, da forma como a gente gostaria. Por que ela ainda é considerada um veículo alternativo e não a gente tem uma coisa que a gente fala bastante, acho que tem uma vida sempre da nossa vida logística, para você motivar alguém para mudar, você tem que mudar com escala, né? Então, é difícil você falar, vou começar a operar bicicleta, mas beleza, eu vou fazer 3 bicicletas no bairro X. A pessoa não quer fazer o bairro X, ela quer fazer São Paulo inteiro, né? Depois ela quer fazer o Brasil inteiro. Então, como que a gente cria uma plataforma para que isso seja possível com escala? Muito legal, Marcelo. Obrigado pela... Chamo no bloco 2. Quero, então, já partir para esse segundo bloco, chamar a Marcela novamente. Nesse bloco 2, então, a gente vai falar das tendências e desafios do setor e soluções para a promoção da ciclologística. Então, Marcela, apresentação, microfone, por favor. Obrigada, Guti. Obrigada pela fala de todos, falas muito interessantes e complementares aos dados que a gente apresentou hoje. Vocês estão olhando minha apresentação agora? Estão conseguindo ver um PowerPoint? Está aparecendo. Estamos. Ótimo. Como o Guti falou, esse segundo bloco a gente vai focar... Está aparecendo a tela do Meet. Deixa eu ir de novo aqui, um minutinho. Agora eu acho que vai, porque tinha dado um problema aqui, mas eu acho que agora foi.
Vocês estão vendo a apresentação? Vitor, você pode me confirmar? Sim, agora sim, só maximizar. Perfeito. Obrigada, gente, obrigada. Como o Guti falou, esse segundo bloco a gente vai falar um pouco de tendências e desafios que a gente identificou no estudo e também soluções para a promoção da ciclologística. Um pedaço do questionário quantitativo que a gente aplicou perguntava sobre impactos de Covid e tendência também nessas entregas por bicicleta. Então, entre 2018 e 2019, o ano anterior que a gente aplicou o estudo, mais da metade das empresas, 56% das empresas que entregam por bicicleta, declarou que o seu volume de entregas por bicicleta aumentou. A gente mapeou aumentos de 30%, 50%, 58% e até mesmo de 200%. E para 2021, para esse ano, 8 das 9 empresas que já faziam entregas por bicicleta, 89%, pretendiam ampliar seu volume de entregas por bicicleta. E, de novo, é legal a gente apontar que essa expectativa de ampliar o volume das entregas por bicicleta já era num contexto de julho e agosto de 2020, em um contexto de pandemia. A gente viu também que, no contexto da pandemia, as empresas tanto as empresas que entregam por bicicleta quanto as demais empresas já identificaram um aumento das entregas. Isso é uma coisa que a mídia falou muito e os dados mostraram que, por causa da pandemia e da quarentena, as pessoas buscaram muito mais o e-commerce, principalmente, né, as entregas em domicílio. E também nas entrevistas em profundidade, todas as empresas que a gente conversou e grande parte delas estão aqui hoje com a gente nesse debate, demonstraram um interesse em expandir esse volume de entregas por bicicleta. Então, a gente tem uma expectativa com os dados desse estudo que, de fato, nesse ano, o setor cresça, o setor de ciclologística continue em crescimento. E só rapidamente para pontuar que a gente já tinha mapeado no estudo que a gente fez em 2019, no ano anterior, do setor de bike courier, essa tendência de aumento. Então, antes da pandemia, já estava com uma expectativa de aumento. Esse estudo que foi feito com dados coletados durante a pandemia, veio um aumento ainda maior. Então, a expectativa é que realmente as entregas de bicicleta continuem crescendo. Indo um pouco para os desafios, a gente listou os principais desafios identificados durante as entrevistas em profundidade. Então, são diversos desafios, desde a ausência de ponto de parada no local das entregas, que conecta também com infraestrutura cicloviária, né, a falta de infraestrutura cicloviária, porque os estacionamentos de locais de parada também estão englobados dentro do guarda-chuva de infraestrutura cicloviária, falta de regulamentação, segurança pública, informação, falta de modelo fiscal e jurídico consolidado, né, para incorporar essas entregas por bicicleta, e diversos outros desafios também, como vocês vão ver logo em seguida, foram identificados no questionário quantitativo. É interessante perceber que, dentro do nosso recorte, algumas empresas também passaram por dificuldades no processo de contratação de uma empresa terceirizada, como a falta de entregadores ciclistas, que possibilitasse uma grande escala e um escoamento de um grande volume de entregas, e dificuldade também de obter permissões e licenças específicas para transportar mercadorias por bicicleta. Em relação aos principais desafios de entregas por bicicletas que foram mapeados no recorte das empresas que não realizam e nem estavam pretendendo realizar entregas por bicicleta dentro do recorte, a gente viu que o principal desafio mencionado foi a limitação da capacidade de carga das bicicletas, seguido pela falta de regulamentação específica e as longas distâncias das viagens também, origem e destino dos serviços. Essa questão da longa distância das viagens tem muito a ver com o que o Guti e os demais convidados acabaram de mencionar sobre a necessidade de você ter uma estrutura pulverizada que apoie essa bicicleta para fazer viagens com raios menores, de forma mais eficiente. E quando a gente abre essa pergunta para todas as empresas que de fato já estão entregando por bicicleta ou no planejamento, alguns desafios se repetem em destaque, como a limitação da capacidade de carga das bicicletas e as longas distâncias das viagens, mas também outros desafios surgem, como falta de entregadores ciclistas no mercado de trabalho e falta de infraestrutura cicloviária na cidade. A gente fez uma síntese dos principais desafios identificados para a promoção da ciclologística
englobado em alguns grupos. Então, a gente enxerga desafios que são específicos do setor da ciclologística, alguns desafios que têm a ver com a operação das entregas por bicicleta, desafios relacionados à falta de conhecimento e também desafios urbanos e relacionados às políticas públicas. Eu vou citar alguns desses exemplos dentro desses blocos. Alguns desafios identificados que são específicos do setor por exemplo, a competitividade do custo final dessas entregas por bicicleta em comparação com outros veículos, como a motocicleta, por exemplo. Um desafio muito grande que a gente mapeou também no estudo anterior sobre empresas de bike courier é a dificuldade de obtenção de seguros e licenças para transportar cargas por bicicleta. Tem uma dificuldade, por exemplo, na hora de transportar alguns medicamentos que as empresas não conseguem uma licença específica da Anvisa, por exemplo. Falta de empresas especializadas ainda no mercado, em ciclologística. Falta de modelos robustos de negócio e de gestão também da ciclologística. Indo para alguns desafios operacionais, de novo, a dependência dessa densidade dessas entregas para uma operação eficiente, a dificuldade de operacionalizar essa estrutura pulverizada com esses pontos de apoio, e já em relação aos desafios relacionados à falta de conhecimento e informação, muitas empresas indicaram também uma falta de estudos e informações acessíveis, que também influencia e se conecta a uma falta de confiança de algumas empresas na eficiência e efetividade do serviço de ciclologística, e também falta de informações sobre modelos de veículos e equipamentos disponíveis. E isso tem a ver também com o fato de, como a gente mencionou no primeiro bloco, muitas vezes a empresa tem que ter uma necessidade de fazer uma parceria com um fabricante para desenvolver ou adaptar um modelo que seja eficiente para as entregas, para suas entregas. E indo para os desafios urbanos e relacionados às políticas públicas, um desafio que eu acho que ele é transversal a qualquer questão quando se fala de deslocamento por bicicleta, é a falta de infraestrutura cicloviária nas cidades, especificamente para as entregas locais de parada e estacionamento, falta de segurança dos entregadores ciclistas no trânsito e segurança pública. E a gente também tem uma falta de incentivos públicos e falta de regulamentação específica para o setor. Em relação a soluções e ações para a promoção dessas entregas por bicicleta, quando a gente olha para o que está acontecendo em termos de práticas internacionais, muitos exemplos de países europeus, norte-americanos, por exemplo, você vê que o governo tem um papel-chave, não só como regulamentador, né, de ter as regulamentações adequadas para a incorporação das bicicletas na logística, mas também como um ator central de engajamento desse setor e para promover elaborações de ações favoráveis à ciclologística. São duas ações mais recorrentes, assim, quando você olha para as melhores práticas, são a implementação de pedágios urbanos, que é quando você coloca uma taxa dentro de um perímetro urbano específico para os veículos motorizados circularem. Isso acontece já em Londres há bastante tempo, por exemplo. E você faz, não só, obviamente, os moradores usarem mais transporte público e outros modos ativos, mas também isso faz com que a logística urbana tenha que se adaptar, porque tem esse fator do custo para que os seus veículos consigam transitar nesses perímetros urbanos onde é cobrado esse pedágio. E também a implementação de projetos piloto e testes. E é interessante notar que, de novo, conectado a esse papel-chave do governo, em muitos casos internacionais, você vê que o projeto piloto é feito com o apoio do governo, seja o governo facilitando a compra de bicicletas elétricas para uma empresa específica, por exemplo, fazer um projeto piloto e eles acompanharem esse projeto piloto, seja o governo testando o uso da bicicleta em próprios serviços administrativos públicos, por exemplo. E a gente também, no estudo, a partir desses desafios identificados, a gente começou a pensar um pouco quais seriam essas ações para a promoção da ciclologística no Brasil. De novo, essas ações foram separadas em blocos que se conectam aos blocos dos desafios, então ações relacionadas à gestão e operação, produção e divulgação de conhecimento e políticas públicas e regulamentação do setor. Dentro do primeiro bloco de gestão e operação, então, desenvolvimento de modelos de negócio e de gestão para a ciclologística, treinamento e capacitação de entregadores ciclistas para lidar com a questão do desafio da falta de entregadores ciclistas no mercado,
disponibilização e desenvolvimento de tecnologia, e é interessante apontar que o próprio desenvolvimento e disponibilização de tecnologia é uma ação que pode ser, por exemplo, apoiada pelo setor público através de financiamentos públicos para desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de soluções alternativas para a operação desses pontos de apoio. Um dos casos é a própria solução que a empresa Cangu, que está aqui com a gente hoje, indicou de usar outros estabelecimentos para esses pontos de apoio, outros estabelecimentos comerciais, parceiros. Ações relacionadas à produção e divulgação de conhecimento. Então, elaboração e divulgação de estudos e dados, fomento de pilotos e testes que tenham parceria entre os fornecedores de veículos e equipamentos, empresas de logística e entregas por bicicleta, e também com parceria de associações do setor e academia para entender, acompanhar e monitorar os dados desses pilotos e desses testes. Em relação ao setor público, ampliação da infraestrutura cicloviária em grande escala nas cidades brasileiras, vias cicláveis, bicicletários, paraciclos, bolsões de parada rápida, sinalização também. Então, tem diversas ações relacionadas à infraestrutura cicloviária que podem ser feitas e que vão beneficiar não só a ciclologística, mas o transporte ativo como um todo nas cidades. Fomentos de políticas públicas que atinjam a questão da falta de segurança pública e de segurança viária. Incentivos fiscais. No primeiro bloco eu mencionei, por exemplo, a questão do IPI alto que as bicicletas elétricas têm aqui no Brasil, então diminuição e isenção desse IPI para bicicletas e outros tributos também na cadeia produtiva. Incentivos financeiros, por exemplo, em alguns casos internacionais a gente vê, como eu mencionei, a facilitação da compra dessas bicicletas pelas empresas de logísticas através de linhas de crédito e financiamento. Priorização da inclusão da bicicleta como opção de transportes em licitações, muitas vezes licitações que abrem para transporte de serviços públicos, por exemplo, não incluem a bicicleta como uma alternativa. E inclusão da bicicleta também como opção de transporte, inclusão e reconhecimento dela como um transporte de carga, que muitas vezes as licenças, a pólice de seguros ou permissões de órgãos reguladores não incluem a bicicleta dentro da sua diversidade de modos de transportes que são adequados para transporte de cargas. E quando a gente produz informações e dados que mostram que já tem muita gente usando a bicicleta para fazer as entregas em uma milha de modo eficiente, também é uma forma de comunicar esses órgãos reguladores da importância de incluir esse modal dentro das licenças e como conclusões, desse estudo, a gente enxerga que esse diagnóstico ele mostra que tem uma diversidade muito grande de desafios identificados. Novamente, são desafios de operação, desafios relacionados a questões relacionadas a políticas públicas e regulamentações, e são desafios que envolvem também diferentes atores e temas. Então, isso mostra também que essas soluções têm que ser pensadas de maneira sistêmica e de maneira colaborativa também. Então, essa troca, esse engajamento de fabricantes e fornecedores de tecnologias para esses veículos, para essas bicicletas, triciclos, veículos elétricos, a comunicação com essas empresas de logística e transportadoras e embarcadores, apoio do poder público e associações do setor e suporte da academia, essa troca toda a gente enxerga como muito importante para que a gente consiga pensar em ações que vão ser de fato efetivas e eficientes nessa promoção da ciclologística. E só para encerrar um comentário, quando a gente olha num contexto internacional, a gente vê um movimento muito forte em relação à redução de emissão de gases de efeito estufa, né? A gente sabe que muitas metas eram para 2030, agora estão para 2050, mas o fato é que nos próximos anos a gente vai ter que ter um processo de migração desses transportes, inclusive na logística urbana, de uma matriz poluente para uma matriz limpa, seja por veículos elétricos, seja por veículos a propulsão humana. Então, acho que quanto antes a gente tem essa troca e a gente pensa junto nessas ações, mais rápido e de uma forma mais eficiente a gente consegue ter essa transição também para esses transportes mais sustentáveis. Eu vou passar de volta a palavra para o Guti agora. Obrigada pela atenção de todos e voltamos ao debate. Marcela, obrigado. Excelente as duas apresentações.
essa particularmente é super inspiradora, porque passa a ser mais concreto, né, a discussão com relação às soluções para os problemas que a gente evidenciou. Então, eu acho que quando a gente pensou, né, lá atrás com a GIZ, com o Jens, com o Fernando, com a equipe, com o Pedro, o Lira e o Márcio da Abralog, quando a gente, na verdade, fez o brainstorming para esse estudo, a gente deu vários passos atrás de tudo que a gente queria para dizer, olha, falta algo que nos diga, que tem um quadro resumo um pouco mais claro, né, com base nas entrevistas e nas pesquisas quantitativas, sobre os problemas enfrentados, porque a gente que milita na área da ciclomobilidade, a gente que fala e vive bicicleta, né, a gente já está lá na frente, querendo ver a bicicleta absolutamente tomando conta da logística, da mobilidade urbana, do lazer, do esporte, por aí vai. Mas a gente sabe que tem um caminho a percorrer com informações, com sistematização de dados, e eu acho que essa parte toda de elencar os problemas e identificar possíveis soluções, que o próprio mercado já mostrou essas soluções, ela é fundamental. E eu queria, então, aproveitar esse gancho dessa parte 2 sobre os problemas e as soluções, exatamente para destacar que são questões sistêmicas, que envolvem os 3 setores, poder público, iniciativa privada e também o terceiro setor, que tem um papel fundamental aí de pressionar as modificações, de auxiliar que essas mudanças aconteçam. Eu vejo aqui muita gente também da área do terceiro setor, eu vejo que tem pessoas, vi aqui no chat respondendo, o Felipe da UCB, então você tem entidades importantes que podem ajudar nesse processo também de sensibilização do poder público para as mudanças regulatórias e de uma certa forma, conectar também a iniciativa privada. Eu queria, então, aproveitar para chamar, eu queria comentário curto, como a gente falou também de soluções tecnológicas que são fundamentais para resolver problemas, por exemplo, na descentralização das entregas para a promoção da mobilidade ativa, eu queria chamar o Sauer, da Handover. Sauer, eu sei que você está aí, eu queria que você desse também uma palavrinha bem rápida sobre as soluções que vocês desenvolveram, que é muito análogo às questões que foram pontuadas pela Cangu. Sauer, se você puder pontuar um pouco do que a Handover tem feito, rapidinho. Sem dúvida. Obrigado, Daniel. Gente, parabéns. Aí, eu acho que esse estudo ele realmente é muito fantástico, ele traz dados importantíssimos. Aqui na Handover, a gente não tem operações de bike, nós somos, na verdade, grandes entusiastas, e a gente sabe que bicicletas, elas literalmente, elas se conectam muito com a nossa solução, que são armários inteligentes, né? A Handover, ela é pioneira no Brasil na modalidade de armários inteligentes como pontos de trânsito. Então, a gente tem aí grandes armários, inclusive o pessoal da Carbono é parceiro da gente também, e esses armários, eles servem como bases, como hubs logísticos, né? A gente coloca, através de um estudo de utilização de inteligência artificial, lockers próximos as regiões da cidade que tem ali maior quantidade de entregas e que seja estratégico para cada cliente. E a partir desses armários, a gente tem os entregadores que saem, coletam os produtos nesses armários e entregam até a casa do consumidor final. Então, grandes problemas que a gente ajuda a resolver no e-commerce, né? Começando ali pela questão da infraestrutura. Esses hubs, eles também são hubs dedicados para bikes, onde bicicletas, até operações que tenham motos, podem dormir ali ao longo da noite, quando não estiverem fazendo entregas. É um ponto de super conveniência para os entregadores, as pessoas podem descansar, utilizar banheiro, podem fazer lanche ali, então serve muito como apoio, e sem sombra de dúvida, isso aumenta a distância dessas bikes. Se a gente tem pontos distribuídos pela cidade, a gente acaba conectando novos elos ali nessa corrente de entregas, né? E aí, por fim, eu acho que uma coisa super importante também que a Handover ajuda os e-commerce é a reduzir o tempo de entrega. Quando você tem lockers próximo à casa dos consumidores, a gente consegue fazer entregas que saem dos centros de distribuição e vão direto para esses armários, que funcionam como microcentros de distribuição nas cidades.
e a partir dali esses produtos são entregues direto na casa do consumidor. A gente tem cases aí, inclusive com grandes e-commerces no Brasil, onde a gente conseguiu reduzir o tempo de entrega, o que antes era 5 dias para 3 dias, por exemplo, através da solução de armários infinitos. Super incrível. Sauer, obrigado. Muito importante isso que você traz, mostrando que também criatividade, soluções tecnológicas e coisas que nos parecem simples, mas, na verdade, são altamente eficientes na cadeia logística, né? Então, queria muito agradecer a sua participação e o trabalho que vocês têm feito aí na Handover. E queria, então, chamar o Gustavo, da Dafit, de novo. Gustavo, um pouco porque vocês também estão aí com mais aí ao longo de 2020, fizeram incorporação do uso da bicicleta dentro das milhares de entregas diárias que vocês fazem, e se você puder relatar um pouco os desafios, os problemas e, eventualmente, até as soluções que vocês mesmos encontraram nesse piloto, nesses testes que vocês fizeram, e agora a operação efetiva, se puder compartilhar com a gente, eu acho que vai ser muito rico. Então, puder ligar o microfone, a câmera aí, por favor, Gustavo. Tá bom. Eu acho que a maior parte dos problemas a gente, de alguma maneira, já foi falado ao longo da apresentação aqui, né? A primeira é como contornar a questão da capacidade da bicicleta, né? Eu acho que para a gente conseguir tornar isso algo produtivo e que, do ponto de vista econômico, faça sentido, você precisa realmente ter uma escala para isso, e aí a gente começou a testar a questão das bikes cargueiras, desse tipo de coisa que tem uma capacidade maior, né? E o nosso objetivo era fazer com que os entregadores conseguissem ter uma produtividade mais ou menos semelhante ao que a gente teria com uma moto, às vezes até um carro, de repente, para fechar essa conta, né? Então isso eu acho que sem dúvida é um desafio, e acho que isso passa muito pelo modelo logístico que se cria para fazer como eu tinha dito na minha outra vez que eu falei aqui, fazer com que o entregador ele passe o menor tempo possível ocioso, né? Que a maior parte do tempo que ele esteja pedalando, ele esteja para fazer entrega ou se deslocando para a próxima entrega, né? Isso acho que passa então por um modelo logístico que existem vários. A gente acredita num modelo onde o biker ele se concentra dentro de uma região que não seja muito grande geograficamente, para que ele possa fazer esses deslocamentos indo e voltando de um hub de apoio. Outra coisa que é uma dificuldade que a gente encontra é, de fato, a contratação de bikers, né, de pessoas que tenham conhecimento sobre como operacionalizar esse tipo de bicicleta e tudo mais, né? A questão das licenças também é algo importante, né? A questão dos EPIs. A gente passou recentemente ao longo da pandemia com dificuldades, inclusive, para comprar bicicletas, porque acho que as fábricas de bicicletas que a gente teve contato disseram que houve um aumento muito grande da demanda por conta da pandemia, então estava faltando, inclusive, peça para bicicleta e tal, então a gente teve também um pouco dessa dificuldade, mas eu acho que tudo isso ao longo do tempo a gente foi conseguindo contornar, fomos conseguindo implementar. É um modelo que nós estamos aprendendo ainda na Dafit, né? É algo que a gente acredita que vem para ficar, mas nós ainda estamos aprendendo como operacionalizar isso aqui, e a gente continua acreditando que, se fizermos de uma maneira bem feita, vai valer muito a pena. Muito bem, Gustavo, obrigado. Essa questão da combinação desses desafios que se tem com o próprio desenvolvimento de produtos da indústria e da disponibilidade de equipamentos é uma questão que a gente tem debatido muito dentro da Aliança. Eu não sei se o André, eu vi que o André Ribeiro está aqui. André, se você tiver e puder falar um pouco, o André é da Dream Bike, é uma das empresas. Infelizmente, a gente tem poucas empresas no Brasil ainda pensando em desenvolvimento de soluções de equipamentos, de triciclos, de bicicletas cargueiras, também pela falta de escala, né? Ainda a gente sabe que isso impacta e é um trabalho quase artesanal. Então seria legal se o André se tiver aqui, ligar o microfone e falar um pouquinho, bem rápido, um pouco desse desafio de desenvolver produtos para soluções de ciclologística, que eu acho que é uma etapa importantíssima que a gente precisa vencer.
André, tá aí? Poxa, eu vejo ele aqui, mas talvez ele esteja fora. Então, vamos seguir. Bom, eu queria, então, que eu queria chamar o Léo, então. Léo, um pouco da Carbono Zero. Vocês vivem na prática os desafios e os problemas da falta de políticas públicas, né? A gente, lá no estudo de Bike Courier, verificou muito claramente que as questões da falta de bicicletários, de paraciclos, às vezes até de edifícios, empreendimentos comerciais que não deixam ciclistas entrarem para fazer suas entregas, a falta de ciclovias, problemas de desrespeito no trânsito, a falta de fiscalização, as altas velocidades, ou seja, todo esse combo de problemas nas vias públicas urbanos relacionados especialmente com a mobilidade motorizada, as centenas de ciclistas da Carbono Zero vivem na prática isso. Então, eu queria um pouco que você contasse sobre isso e como essa dimensão tem sido importante também para estimular. A gente sabe que a São Paulo, que a gente está falando aqui de São Paulo, é uma cidade que nos últimos anos ampliou decisivamente o número de ciclovias, por exemplo. Essas questões impactam na operação de vocês? Impactam muito. Eu lembro uma vez, num desses eventos, que o Bush falou alguma coisa desse tipo, e eu falei que a Carbono Zero não entrava nesse embate político. E aí o Bush, inteligentemente, me convenceu que pedalar é um ato político, né, numa cidade como essa nossa. Então, realmente, todos esses itens que você colocou, eles atrapalham o nosso trabalho. Falta de ciclofaixa, dificuldade para estacionar, EPI, tudo isso pode ser resolvido pelo governo. Mas aí a gente volta àquela história, entre eu ter empresas como a da Fiat, como a DHL, do nosso lado, contratando os nossos serviços, ou ter o governo criando infraestrutura para nós, eu prefiro a primeira opção. Se as empresas apoiarem a entrega de bicicleta, as empresas de bicicleta conseguirem entregar eficiência e custo compatível com o bônus da sustentabilidade, eu acho que a gente faz o governo correr atrás da gente. Eu não gostaria de ter um modelo no qual o governo fosse a dianteira e as empresas fossem atrás. Eu não acredito nisso. Eu acredito nas empresas, sejam aquelas que pedalam, quanto aquelas que contratam os ciclistas, correndo na frente e o governo vindo atrás. Eu acho que aí a gente consegue ter mais gestão do que a gente faz. E só um último comentário, Bush. Eu sempre falei que eu gosto muito de você e do Vitor, mas a Marcela agora mora no meu coração. Sensacional essa apresentação da Marcela. Sintetizou tudo o que era relevante para o nosso mercado. Parabéns de novo aí para vocês. Obrigada, Léo. Muito bem. Óbvio que a gente concorda 1000%. A Marcela é muito superior a gente. E eu queria chamar o Amaury da DHL. Então, eu também queria um pouco, Amaury, que você nos contasse sobre um pouco da análise, diagnóstico que a DHL faz das dificuldades enfrentadas em massificar o uso da bicicleta nas operações que a empresa tem aqui no Brasil. Sejam questões inerentes à operação, que eu acho que a DHL deve fazer estudos internos e análises internas com relação a isso, mas também externas, as questões regulatórias. Aqui foi citado pela Marcela a questão, por exemplo, da regulação para entregas de cosméticos, para entrega de remédios. A gente sabe, por exemplo, que na prática as farmácias no Brasil inteiro usam frotas de bicicletas para fazer entregas, mas elas não poderiam fazer legalmente. Isso é um problema regulatório grave. Por exemplo, o bairro de Copacabana, e o pessoal da Transporte Ativo fez um estudo pioneiríssimo sobre as entregas no bairro de Copacabana, e o maior volume de entregas feitas em bicicleta no bairro de Copacabana é de farmácias. Então, a gente tem um problema aí de regulação clara que precisa ser resolvido. Isso é um dos aspectos que eu estou pontuando aqui, mas você tem, por exemplo, para que as empresas operadoras com bicicletas tenham o registro nacional que a NTT dá,
fornece, elas são obrigadas a terem nas suas empresas veículos motorizados registrados. Ou seja, se uma empresa, por exemplo, como a Senhoritas, eu vi aqui que a Aline comentou, se uma empresa como a Senhoritas, que só opera com bicicletas, quiser ter o registro nacional para entrar numa licitação pública, ela é obrigada a ter um veículo motorizado registrado na sua empresa. Não faz nenhum sentido para as empresas que querem só operar com bicicletas, por exemplo. Então, os novos modelos, tudo que a gente está discutindo aqui precisa ser atualizado com políticas públicas. Isso é absolutamente fundamental. E eu queria, então, voltando à DHL, Amaury, que você nos contasse um pouco desse diagnóstico que a empresa fez e como vocês estão pensando em solucionar para ampliar a oferta de entregas em bicicleta. Ok, Daniel. No nosso caso, como comentado, a bike é uma opção, ela é complementar. Então, diferente um pouquinho, né, dos casos do Leonardo, das Senhoritas, que fez um comentário aqui também, né? Que é o core, né? Então, esse é o negócio de vocês. O nosso acaba sendo... O uso da bike, é claro que ele é um complemento e ele vai ser sempre assim, sem dúvida. Então, a grande questão, claro, como já colocado aí, tá no custo mesmo, né? Enquanto nós, claro, temos que ser competitivos, né? E quanto o cliente vai remunerar esse modal, ou ele, né, vai remunerar o trabalho como um todo. Então, essa questão então ainda é bastante importante internamente, a questão do custo. Nós acabamos usando um courier, né? Um courier, a gente, claro, opera em nichos, né? No nichos, e principalmente aí no foco do internacional. Então, o nosso courier acaba sendo diferenciado até, claro, na questão de treinamento, isso envolve também remuneração e, consequentemente, a gente acaba custando, né? Tendo um valor relativamente alto frente a uma empresa dedicada a esse fim, simplesmente. Então, essa questão do custo é importante, a gente coloca sempre na frente. Aí vem o que a gente já comentou, segurança e sustentabilidade, e indo para a operação, indo para a prática, acho que a Senhoritas colocou aqui um ponto importante, né, de discussão, que é a questão da remuneração, né, como remunerar esse pessoal, né, de forma... a gente vê muito discurso, né, dessa questão de dar total segurança e condição de trabalho para o operador, mas na prática o que a gente vê é um pessoal trabalhando 14 horas, 15 horas, né, se alimentando pessimamente para ter ali uma remuneração mínima no final do dia. Então, acho que essa questão da remuneração é importante, né, para que esse pessoal faça ali trabalhe, né, numa jornada segura e, claro, não coloque a vida dele nem ali do ambiente em risco, né? A questão aí voltando um pouco para a especialidade da Marcela, né, na questão da arquitetura, da receptividade, do espaço adequado, ainda, claro, é precário, né? Então, tem um caminho pela frente aí dos condomínios, dos condomínios comerciais, dos grandes prédios aí, nas áreas financeiras, ter ali o espaço e a condição boa para uma entrega segura, rápida, segura. Acho que é isso, Guts. Amaury, obrigado. Essa questão que foi pontuada por muitas empresas, até da falta de mão de obra capacitada, tem muito a ver também com o próprio mercado, que acaba reforçando relações de trabalho que são bastante complicadas, seja com carga horária de trabalho excessiva, seja com baixa remuneração, seja com precarização das formas de trabalho. Então, tem uma discussão importante dentro do próprio setor logístico também, para não reforçar
esse formato de forma também que a gente consiga viabilizar que o próprio mercado, de uma certa forma, amplie a oferta de mão de obra a partir do desejo de que entregadores queiram atuar com bicicleta e tudo mais. Eu acho que tem, de uma certa forma, uma relação que está um pouco viciada, que a gente precisa vencer, e você aponta esse aspecto que é fundamental, Mauri. Obrigado, e agradecer também a Aline, que pontuou isso no chat, e também queria destacar aqui a questão da regulamentação do uso do espaço público e dos espaços privados, a infraestrutura de entregas. Vale lembrar que, para quem não sabe, ao longo do ano de 2019 e 2020, a Aliança, a Abralog e uma série de outras entidades, nós construímos um primeiro projeto de lei aqui na cidade de São Paulo para criar uma política de ciclologística com espaços de entregas, com regulamentação para uso do viário, do meio-fio para a parada de cargueiras, com o uso de bicicletários em prédios comerciais para os entregadores, enfim, várias questões importantes. Essa lei foi aprovada, essa lei foi sancionada pelo prefeito em março do ano passado e até hoje ela não foi regulamentada. A gente está trabalhando com a gestão atual do prefeito Bruno Covas para regulamentar, e a gente pede aqui, então, quem puder reforçar e ajudar nesse trabalho, que a prefeitura, de fato, tire do papel a regulamentação dessa lei. Isso vai ser muito importante, porque a partir de São Paulo a gente pode mostrar que as políticas públicas, nesse caso, específicas para viabilizar a ciclomobilidade, a ciclologística, elas podem fomentar esse mercado também, e aí outras cidades podem se espelhar e fazer algo parecido. Então, quem puder nos ajudar nessa frente de pressão para que essa regulamentação saia do papel, eu acho que ela é fundamental. A gente vai completar um ano de uma lei aprovada, não regulamentada. Infelizmente, o Brasil tem dessas de leis que não pegam. A gente quer que essa pegue. Então, obrigado, Amaury. Eu queria chamar, então, aqui para fazer comentários finais e com relação a esse aspecto que foi abordado dos desafios e das soluções. Eu queria chamar, então, o Genésio, da Festvia, que também fez muito, uma empresa que estudou muito para começar a migração da motocicleta para a bicicleta elétrica, que é, como eu disse antes, um grande desafio, um exemplo muito interessante para a gente, para outras empresas. Genésio, está aí ainda? Não, estou por aqui. Uma dificuldade, eu encontrei um monte de dificuldade, né, quando eu comecei a estudar e entender, e por isso mesmo que eu procurei a Aliança, porque eu falei, pô, deve ter alguém com mais experiência lá, né, caminhando. Eu peguei a carona aí, e seminários e os outros eventos que eu participei ajudaram muito aqui. Essa parte da regulamentação, né, do governo regulamentar, é importante, porque é um efeito dominó, né? Se você consegue regulamentar, você consegue vender um ticket médio um pouco mais alto do que o e-commerce, que o e-commerce realmente é muito competitivo, né? E aí você consegue vender um ticket mais alto, consegue remunerar melhor e consegue atrair a mão de obra, né? Então, acho que a mão de obra é uma dificuldade que existe. Pô, eu vou vender um pouco aqui o trabalho que eu estou fazendo com o Murilo, então é um trabalho bem legal e está começando a render frutos aí. Já tem pessoas fazendo testes aqui na Festvia essa semana por causa do Murilo. Outra questão que o Léo deve sofrer mais do que eu é que o cara, quando vai contratar, ele fala assim, mas você vai fazer entrega de bicicleta, você não vai gastar gasolina, você não vai gastar... a bicicleta é mais barata do que o carro e tudo mais. E aí é um jeito do cara sangrar um pouquinho, né? Então, o fato de ter aqui a Aliança, de você conseguir vender algo além da entrega, né? Valor, sustentabilidade, um trabalho social, né? E é um método alternativo, então tem aquela coisa, né? Se você vai comprar um colar no shopping, esse colar ele vale um pouco mais. Se você vai numa loja alternativa, é uma coisa.
Então, infelizmente, a bicicleta ela é vista dessa maneira. Então, eu acredito que essa seja a maior dificuldade que eu tenha enfrentado. As outras dificuldades, assim, do dia a dia, a gente, em 6 meses, nós tivemos 2 bicicletas roubadas, né? Por causa de não posso entrar com a bicicleta, tem que parar aqui. Hoje em dia, você coloca a bicicleta no poste, o cara levanta o poste, leva a sua bicicleta com cadeado e tudo, então você tem essa dificuldade esse desafio diário, né? Que você sai e não sabe se vai voltar. Outra dificuldade, e o trabalho aqui é isso, né? Da Festivia lá atrás, há 20 anos, a empresa tem 17 anos, então há 17 anos a condição do motoboy, né? Tanto que aqui a gente não chama de motoboy, a gente, né, sempre usa o termo meio diferenciar um pouco do mercado. E esse desafio, bom, que precisa contar aí com a Festivia para não só para incomodar, né? Se você não incomodar o governo, se você não incomodar quem está fazendo a lei, se você não incomodar a ordem pública, eu acredito que não tenha movimentação, né? E o objetivo de estar aqui, uma das intenções de ter associado é poder, né, mais uma voz aí para poder fazer um pouco mais de barulho para que esses desafios possam acontecer. E vou ser bem sincero, tem que ter um pouco de dificuldade, senão a concorrência fica muito alta, né? Então eu prefiro que tenha um pouquinho de dificuldade aí, porque se não tiver dificuldade, né, vai estar todo mundo, a logística vai ser ainda menos valorizada do que ela já é. Então é assim que eu enxergo. Espero ter contribuído aí com vocês. Genésio, obrigado. Deixa eu aproveitar aqui que o Pedro Moreira, presidente da Abralog, levantou a mão. Pedro, se tiver aí, quiser, não sei se é um comentário específico. Pedro, ligar o microfone, por favor. Sim, Daniel. Primeiro, parabéns. Daniel, Oi, Genésio. Eu perdi a tua fala aí, se puder repetir, por favor. Eu acho que você tá com um problema de sinal, picotou bastante sua imagem, sua fala. Mas eu chamei o Pedro aqui. Pedro, pode assumir. Obrigado, Daniel. Bom, parabéns aí pelo evento, pelo material, pelo conteúdo, né? O Léo comentou sobre o exemplo, né? Mas o Brasil tem a típica mania, a gente vê ao longo dos anos, né, que a regulação caminha atrás da prática, né? Então, por exemplo, nós estamos num outra frente importantíssima, que é a logística sem papel, que é um movimento aí com outras entidades, quer dizer, nós estamos na omnicanalidade e você analisa a cadeia de suprimento, a quantidade de papel impresso que acompanha aí o produto até chegar ao cliente final é uma grandeza. Então, também essa discussão que a gente está tendo. Agora, Daniel, a gente tem que voltar realmente a intensificar a nossa discussão com a NVT, você tem uma boa abertura, né? Eu acho que esse material é super rico e vai ajudar muito a gente nesse movimento de impulsionar a regulamentação desse setor importante, né? E deixo aqui um desafio, hein? Já estamos em 2021, talvez vamos pensar no estudo número 2 aí. Fizemos isso lá numa amostragem no meio da pandemia, né? Agora com o mercado mais adaptado, talvez seja interessante pensar para o segundo semestre aí um novo estudo com uma amostragem maior. Mas parabéns e estamos aí à disposição de vocês, viu? Desafio lançado, Pedro, e que o Jens, se estiver aqui, escute bem. Jens, está lançado o desafio pelo Pedro, para a gente pensar no segundo semestre. Eu queria também aproveitar que levantou a mão aqui, o Nelson. Nelson, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? O Nelson, além de ser grande parceiro nosso, que também é da Carbono Zero, o Nelson é o atual coordenador do nosso GT de ciclologística na Aliança Bike. Nelson, quer fazer um comentário? Oi, Guti, Pedro. Queria primeiro elogiar aqui o evento, a Abralog, a Aliança Bike, a GIZ, LabMob, todo mundo unido para esse importante estudo aqui, com a tua participação aí, DHL, Cangu, nós da Carbono, Festivia. Então, muita gente boa respondeu o questionário. Eu só queria fazer um comentário que
antes de nós dependermos diretamente do poder público para avançar com a ciclologística, nós temos uma barreira mais fácil de ser rompida, que muitas vezes está dentro das empresas que querem contratar bicicleta, porém ainda tem algumas questões burocráticas de cadastro, em que esbarram ou emperram um pouco que nós consigamos avançar. Então, às vezes, aquela lição de casa, a gente olhar um pouquinho o nosso processo, se a gente está facilitando as empresas que querem prestar um serviço diferenciado a chegar até nós. Então, vai desde o momento da abordagem, principalmente o momento de realizar cadastros, em que a gente possa estar apto para poder trabalhar. Esse é o meu recado, a minha provocação. Nelson, obrigado pela provocação. Eu queria também saudar aqui a Adriana Marmo, que até alguns meses atrás atuava conosco na comunicação da Aliança Bike e que hoje coordena um projeto lindíssimo em Fortaleza de triciclos elétricos com catadores de material reciclado e tal. É um trabalho patrocinado com apoio da GIZ e organizado pela Prefeitura de Fortaleza. É um super case que está em andamento e que com certeza mais para frente a gente vai fazer um seminário para conhecer mais os dados e os resultados desse lindo projeto em Fortaleza, viu, Dri? Então, eu queria saudar a sua presença aqui e chamar aqui para as palavras finais, comentar sobre os desafios e as soluções, o Marcelo da Cangu. Marcelo, puder ligar o microfone, a câmera, e a gente já vai finalizando. Essa vai ser a última fala e depois a gente faz um encerramento para ficar dentro de 2 horas. Obrigado, Marcelo. Show. Entrando um pouco no desafio, tentando levar para um tema que não voltar nos temas que a gente passou anteriormente de regulação e etc. Acho que a gente tem visto o desafio de escalabilidade é muito forte, né? E a gente acredita muito em uso de economia compartilhada para isso. Então, para mim, talvez o exemplo que você citou do Rio de Janeiro, de Copacabana, seja um exemplo perfeito, né? Por que a gente tem um fluxo tão grande de entrega de bike? Entregas de milha muito curta, usando estruturas que existem no bairro, usando estrutura da farmácia, usando ciclista da farmácia, né? E aí a gente consegue superar uma série de barreiras estruturais. A Cangu nasceu disso, a Cangu nasceu do princípio de preciso estar perto, mas para eu estar perto eu não tenho como ter estrutura em todos os lugares da cidade. Então, a gente viu onde tinha estrutura e que estabelecimento comercial tinha estrutura e como eu dava tecnologia para ele ser apto a operar, estar treinado, capacitado, ter renda e funcionar bem. Acho que o princípio da bike é muito parecido, a gente vive uma coisa muito parecida com isso para poder criar um modelo de escala. Então, hoje a gente vê a Cangu, hoje a gente atende mais de 40 mil vendedores nessas nossas lojas, olhando só uma malha colaborativa, né? Olhando estabelecimentos que são padarias, pet shops, lojinhas de capinha de celular, né? E quando a gente tiver a capacidade de conectar a bike nisso e trazer também de forma colaborativa as estruturas que existem na cidade, as bikes que existem nas cidades, né? Se a indústria está vendendo bike para caramba, é porque tem gente com bike para caramba. Talvez não esteja usando para o que a gente queira. Mas provavelmente o cara da padaria que está do lado da minha casa, ele tem a bike que ele comprou para ele, que ele podia estar operando e a gente não ia estar sofrendo, discutindo como é que a gente consegue mais bike, né? Então, a gente acha que tem um princípio muito de usar tecnologia e colaboração para a gente conseguir escalar e superar muitos desses desafios e aí ter uma abrangência nacional muito rápida com uma solução de fato competitiva, né? O que a gente tem visto é que os custos que a gente consegue gerar na bike, gerando uma boa remuneração com o biker, a gente é bem competitivo no mercado de e-commerce. A gente vê na nossa plataforma, quando a gente coloca a opção da Carbono Zero, se ela está com prazo competitivo, se ela está com preço competitivo versus qualquer outra frente, os consumidores escolhem a Carbono Zero, escolhem bike, de fato a gente colocar a solução na frente dele, né? Então, se a gente consegue colocar a solução com preço, abrangência e prazo adequado, a gente vê esse comportamento natural das pessoas migrarem para a entrega usando os meios mais sustentáveis. Obrigado, Marcelo. De novo, é muito inspirador o trabalho de vocês, esse aspecto que vocês abordam, as soluções que vocês apresentam para o setor logístico. Vejo que tem clientes, parceiros de vocês aqui acompanhando o seminário, comentando no chat, super legal.
E eu acho que se traz isso que talvez seja a inspiração desse seminário, um pouco da mensagem final que a gente quer trazer, que é o trabalho em colaboração, o trabalho coletivo, de soluções compartilhadas, que no final das contas apresentam maior eficiência, menores custos e geram externalidades e resultados muito mais positivos para a nossa sociedade. Então, é isso basicamente que a gente precisa fazer em todos os setores, mas o setor logístico, como a gente sabe, ele é nevrálgico para o funcionamento das cidades, né, das zonas urbanas, e a gente precisa discutir cada vez mais soluções compartilhadas e conjuntas. Então, Jens, eu queria, então, quebrar o protocolo e te chamar para fazer o encerramento aqui, a finalização, se você, obviamente, estiver aqui ainda, eu imagino que esteja, e queria agradecer a presença de todo mundo, 2 horas de seminário, foi muito rico, e dizer que o material que foi apresentado aqui, assim como o relatório completo, vai ser disponibilizado para todos daqui no máximo 1 hora, e a gente vai mandar por e-mail para todo mundo que se inscreveu no seminário, que a gente tem o e-mail e vai mandar o link para baixar esse material, tá? Obrigado mesmo, Jens. Encerramento é seu. Guti, acho que ele caiu. O Jens caiu. Então, Vitão, você que puxou a fala, a finalização é sua. Super, Guti, muito obrigado. Queria agradecer a todos os convidados aqui presentes, a Marcela pela super apresentação, super desenvolvimento aí, executivo do trabalho, os nossos parceiros aí, Aliança, Abralog, GIZ. Eu acho que esse seminário certamente é um marco, né, não só no debate, mas essa colaboração aí, inspirada até na fala do Marcelo da Cangu, para que possamos juntos, né, construir aí uma arena propícia para o crescimento da ciclologística. Novamente, muito obrigado a todos. No site da Aliança, em 1 hora, vai ser possível baixar o relatório, né, e vocês vão receber via Aliança essa apresentação que a Marcela fez. Muito obrigado a todos. Seguimos juntos aí para expandir a ciclologística no nosso país. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia.